Olá pessoal, nós vimos nos dois vídeos anteriores, nesse item 1 do edital relacionado ao sistema financeiro, no primeiro vídeo, o chamado subsistema normativo, onde nós falamos do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil, da Companhia de Valores Mobiliários, etc, etc. No segundo vídeo, nós falamos das instituições financeiras captadoras de depósito à vista. E aí fizemos vários recortes em relação a essas instituições. Agora nós vamos fazer um vídeo que eu vou chamar de demais instituições financeiras, que também compõem esse chamado subsistema operativo e também compõem o sistema de intermediação financeira. Algumas com atividades que a gente poderia chamar de atividades auxiliares. Mas a ideia de colocar demais é para fazer um destaque em relação às instituições anteriores que têm papéis relacionados à captação de depósitos à vista. Essas demais instituições, a primeira delas, a que nós vamos colocar uma lupa nelas, é o chamado banco de investimento. Tá? O banco de investimento, veja bem, é uma instituição não bancária, não monetária, porque não recebe depósito à vista. Lembrem? Nós falamos no bloco anterior das instituições que recebem depósito à vista. Eles, de um modo geral, eles são especializados em atividades de caráter temporário. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a Vale do Rio Doce queira lançar novas ações no mercado. Ela vai contratar um banco de investimento para vender as ações para ela. Está vendo que é um serviço temporário? Então, o Banco de Investimento do Banco do Brasil faz um contrato com a Vale do Rio Doce, vai lá, vende as ações, terminou de vender, ele sai do processo. Vamos imaginar que uma empresa, que pode ser a Petrobras, queira lançar debêntures, que é um título para ela captar recursos. Ela contrata um banco de investimento para fazer essa venda para ela, para a Petrobras. Então, o banco de investimento conclui a venda das debêntures e ele deixa esse contrato com a Petrobras e se encerra. Então, é fundamental que vocês entendam que os bancos de investimento, de modo geral, eles são especializados em atividades de caráter temporário, tá? E também financiam algumas atividades, vamos falar mais adiante, nós chamamos de atividade de suprimento de capitais fixo, porque normalmente a gente separa capital fixo do capital de giro, e isso é importante. Alguns bancos de investimento chegam a fazer concessão de créditos para empresas grandes normalmente, e aí é o que nós chamamos de suprimento de capital fixo ou de giro de longo prazo. Tá? Para quem não sabe o que é capital de giro e capital fixo, normalmente o capital fixo está associado a empréstimo para a construção de uma nova planta industrial, para comprar máquinas de grande tamanho, de grande valor. O capital de giro está associado àquele dinheiro que as empresas tomam para repor o seu estoque, aquele dinheiro do dia a dia. Portanto, nós estamos falando de bancos de investimento que também praticam essas atividades. E também os bancos de investimento, eles administram recursos de terceiros. Eles prestam serviço para administrar recursos de terceiros. Bom, quais são os produtos e serviços que são vendidos ou prestados pelos bancos de investimento? Primeiro, operações de subscrição de ações e debêntures. Veja bem, eu citei o caso da Vale. Para uma empresa colocar uma ação nova no mercado, existe um trabalho enorme que tem que ser feito. Esse trabalho exige um estudo para ver se o mercado está receptivo. Porque se eu sou um presidente da Vale e quero captar no mercado 4 bilhões de reais, eu preciso saber se o mercado está disposto a comprar as minhas ações. Então existe um estudo que é feito previamente e esse estudo é o que eu chamei aí de estudos prévios relacionados à operação de subscrição de ações e debêntures. Mas também eles fazem a securitização de recebíveis. Você sabe o que é securitização? Eu vou tentar explicar em poucas palavras. Vamos imaginar que o Banco do Brasil tenha
uma carteira de cartão de crédito de 2 bilhões de reais. E que ele está bancando essa carteira de crédito de 2 bilhões com recursos próprios. Ele liga para o Itaú, e esse ligar é um sentido simbólico, e diz, olha, eu quero repassar para você uma parte da minha carteira. O Itaú diz, eu não tenho interesse em comprar, mas eu vou securitizar a sua carteira de tal forma que eu vou transformar ela em títulos, em outros títulos. Isso é muito curioso. Então, o que o banco faz? Ele cria um título em cima dessa carteira. Vamos imaginar que eles emitem recebíveis de 2 bilhões relacionados aos diversas faturas de cartão de crédito. O Itaú vai e vende esses títulos no mercado ou vende esses recebíveis ou esses títulos securitizados para o fundo de investimento. Então, o que é securitizar? É você pegar uma carteira de dívida, que no caso nosso são as faturas de crédito, e emitir um outro título baseado nessa carteira de título e você fracionar ela em pequenos valores de forma que você pode repassar ele para frente. Então, nós temos a securitização de recebíveis, que hoje é muito comum. Às vezes o banco tem uma carteira muito grande, eu citei o caso do cartão de crédito, mas vamos pegar aí o crédito direto ao consumidor, vamos pegar cheque especial, vamos pegar carteira de crédito rural do Banco do Brasil, vamos imaginar que o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito rural e queira securitizar ela. Ele cria um título baseado nessa carteira e vende esse título para frente. Por que a securitização se dá dessa forma? Porque, veja bem, quem tem um débito na fatura do cartão de crédito, ou um débito no cheque especial, ou um débito, no caso que eu citei, de dívida agropecuária, na hora de pagar, ele vai pagar para quem? Ele vai pagar lá no Banco do Brasil. Ele não vai pagar lá no Itaú. Então, a securitização é toda uma documentação que estabelece um vínculo entre esse papel que está lá no Itaú, que é o título securitizado, e a dívida original. Então, o Banco do Brasil relaciona ali todas as dívidas que foram securitizadas. Quando o cliente vai no Banco do Brasil e paga o cartão de crédito, ou quando ele vai e paga uma dívida rural, o banco automaticamente transfere aquele dinheiro para o Itaú, se for o Itaú que fez a operação de securitização junto com o Banco do Brasil. Por que é bom para o Banco do Brasil? Porque quando ele securitiza junto a uma outra instituição, ele passa, digamos, se ele dispõe de poucos recursos para emprestar, ele reaver uma parte desses recursos e pode fazer novas operações. Isso é feito pelos bancos de investimento. Mas os bancos de investimento também prestam serviço de fiança. Quem nunca precisou de um fiador na hora de alugar um imóvel? Eu acho que grande parte das pessoas, em algum momento da vida, precisou de um fiador. O banco de investimento presta serviço de fiança, não fiança de imóveis nesse sentido do imóvel do dia a dia que nós alugamos, mas grandes fianças, grandes operações. Então, digamos, a Petrobras quer fazer uma operação no exterior, mas a pessoa que vai fazer a operação lá com a Petrobras quer um fiador no Brasil. Aí o Banco do Brasil entra junto com o banco de investimento dele e diz: eu serei o fiador da Petrobras. Aí nós estamos falando de operações de bilhões, gente. Mas o banco de investimento, quando ele presta essa fiança, ele cobra por isso. Ele cobra um valor da Petrobras para ele prestar esse serviço de fiança. Mas também tem outros tipos de garantia, aval. Então, o banco de investimento pode prestar serviço de aval, que é parecido com fiança. O serviço de custódia, que é o serviço de guarda, de tomar conta de coisas dos outros. Aqui nós estamos falando de ativos, de um modo geral, de títulos. Nós temos também isso como uma função, um serviço prestado pelo banco de investimento. E também o próprio banco de investimento administra carteiras de títulos e valores imobiliários. Então, eu queria que vocês focassem no que eu chamei de palavra-chave para banco de investimento. Comprar, assessorar, coordenar, operar,
captar depósito a prazo, depósito interbancário e captar recursos no exterior. Essas palavras aí sintetizam e são os verbos que fazem uma conexão direta com o papel dos bancos de investimento. Outro banco que nós vamos enquadrar no conjunto de demais instituições financeiras são os bancos de desenvolvimento, tá? Assim como o banco de investimento é uma instituição não bancária, não monetária, porque não recebe depósitos à vista. Eu estou deixando essa observação em todas as lâminas para que vocês não cometam nenhum tipo de erro dessa natureza na prova. A ideia de bancária com não bancária. Bancária recebe depósito à vista, não bancária não recebe depósito à vista. Monetária recebe depósito à vista, não monetária não recebe depósito à vista. Os bancos de desenvolvimento, de um modo geral, são instituições financeiras públicas, mas não federais. E elas são constituídas sob a forma de SA. SA é Sociedade Anônima. É aquela empresa que vem o nome e no final aparece assim, SA. Mas aí lembrem-se, além de vir a palavrinha SA, costuma vir a palavrinha CIA, CIA, que é a síntese da palavra companhia. Então, tanto a SA, quanto CIA, quanto companhia, retratam as empresas que são regidas pela Lei 6.404 de 1976, que é a lei que regulamentou as sociedades anônimas do país. Quais são os produtos e serviços que são prestados e vendidos pelos bancos de desenvolvimento? Primeiro, o suprimento de recursos de médio e longo prazo para programas e projetos de desenvolvimento econômico e social. Vejam que lá em cima eu disse que os bancos de desenvolvimento, eles são, de um modo geral, instituições financeiras públicas. Querem que eu cite alguns nomes? Em Minas Gerais tem um banco de desenvolvimento chamado BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Lá no Amapá tem BDAP. No Acre tem BDAC, Banco de Desenvolvimento do Acre. Eu não sei se todos os estados brasileiros têm um banco de desenvolvimento, mas a maioria tem. É um braço que cuida da gestão desses projetos e desses programas dos governos estaduais. Portanto, os bancos de desenvolvimento, de um modo geral, eles cuidam de suprimento de recursos para programas e projetos de desenvolvimento econômico e social, eles apoiam o setor privado, portanto, ele não tem nenhum impedimento em fazer algum tipo de aporte de recursos para o setor privado, especificamente concedendo empréstimos, garantias, eles podem subscrever ações e debêntures. Vamos imaginar o seguinte, como eu disse, em Minas Gerais tem o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e vamos supor que a Copasa, que é a Companhia de Água e Esgoto do Estado de Minas Gerais, queira captar recurso, queira lançar ações ou queira lançar debêntures, que são títulos para captar recursos, para fazer mais investimento. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, eles podem entrar nessa operação prestando garantias, comprando uma parte dessas ações da Copasa. Vejam, estão ajudando o desenvolvimento de Minas Gerais. Então, a palavra-chave para Banco de Desenvolvimento é que sempre vai aparecer o BD na frente. Olha só, BD com MG depois, BD com AC. O AC é o quê? É Acre. O MG é o quê? Minas Gerais. E o BD é Banco de Desenvolvimento. Quando a gente pensa no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no BNDES, e no BRDE, que é o Banco do Extremo Sul, nós estamos falando de entidades que têm papéis diferentes. O BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, ele é um banco parecido com o BNDES e que tem uma ação específica na região centro-sul do país. Então, aqui, nós não estamos chamando o BNDES como Banco de Desenvolvimento no sentido que nós estamos trazendo aqui. Apesar do BNDES
também ser um banco de desenvolvimento. Então, na prova não vai ter situações que vão gerar confusão para vocês, não. Então, podem responder com segurança que os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas e não federais. E todas são constituídas sob a forma de sociedade anônima, que pode aparecer a palavrinha CIA ou companhia, que quer dizer a mesma coisa. Outras instituições financeiras não bancárias, não monetárias e que não recebem depósitos à vista são essas que eu vou mostrar a seguir. Primeiro, temos a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Essas são as chamadas financeiras. As financeiras, elas existem em quantidade enorme no Brasil, porque as financeiras têm uma rentabilidade relativamente muito grande. Aqui em Brasília, mesmo ali no setor comercial sul, se vocês forem lá, vocês vão encontrar financeiras por lá. As financeiras normalmente financiam bens e serviços e adquirem crédito de lojas. Então, se você pega uma rede de loja pequena, o que ela faz? Ela fala assim, eu vou financiar a sua compra de TV, ou a sua compra de uma geladeira, de um fogão, de um ar-condicionado, mas muitas vezes a loja não tem condição de bancar do próprio bolso esse financiamento. Ela faz uma parceria com a financeira. Na verdade, você está comprando na loja, você está financiando na loja, mas você vai perceber que quando você compra, você assina um papel lá que normalmente tem o nome de uma financeira. Nós temos as chamadas sociedades de crédito imobiliário, que são diversas. Na verdade, essa sociedade de crédito imobiliário são diversas fontes de recurso, incluindo poupança e letra hipotecária. Aí você vai falar assim, me cita uma sociedade de crédito imobiliário. Eu não vou saber citar para você agora. Eu deveria saber, eu vou ficar devendo essa. Mas é importante que dentro do próprio CNPJ de um banco múltiplo, ele pode ter lá escondido um CNPJ de uma sociedade de crédito imobiliário. Porque, vejam bem, existe um conceito que pode cair no concurso, que é o conceito de conglomerado financeiro. O Banco do Brasil, ele é um conglomerado financeiro. Ele, enquanto CNPJ principal, ele é um banco múltiplo. Mas dentro dele ele tem banco de investimento, dentro dele provavelmente ele tem algum CNPJ que ele chama de Sociedade de Crédito Imobiliário. Portanto, é um conjunto de instituições que estão num CNPJ que a gente poderia chamar de CNPJ mãe, CNPJ principal. E isso forma esse conglomerado e lá dentro eu não saberia dizer se tem, mas pode ser que tenha um CNPJ de uma entidade que se chama Sociedade de Crédito Imobiliário. Você tem as chamadas companhias hipotecárias. Vejam que dentro do parênteses eu sempre estou colocando o S e o A. O S e o A aí significa que são sociedades anônimas. Também eu coloquei a Associação de Poupança e Empréstimo, que é uma sociedade civil. Aqui em Brasília tem uma Associação de Poupança e Empréstimo que é bem famosa, que é a Poupex, que é uma associação de poupança e empréstimo de pessoas vinculadas às Forças Armadas. Ou só ao Exército, mas eu acho que são as Forças Armadas todas. E essa associação, lá no Guará, por exemplo, tem um prédio que todo mundo passa lá e fala assim, aquele prédio ali é da Poupex. Na verdade, é um prédio que foi construído com recursos da Poupex, que é uma associação de poupança e empréstimo. Portanto, a associação de poupança e empréstimo financia a habitação, elas pertencem ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e a fonte de recurso é poupança. Quem quiser depositar no Banco do Brasil numa caderneta de poupança diferente, ele chega lá e fala assim, eu não quero depositar na caderneta de poupança tradicional do banco, não, que o recurso vai para a agropecuária. Eu quero que o dinheiro vá para o sistema imobiliário, eu quero depositar na Poupex. Ele pode fazer isso. O Banco do Brasil é que administra esses recursos para a Poupex. E aí nós temos os dois últimos agentes mais relevantes relacionados a esse conjunto de atores, que são as agências de fomento, que também é uma sociedade anônima, mas é fechada. Veja bem,
A gente não discutiu sociedade anônima ainda e vamos discutir isso mais profundamente lá em mercado de capitais. Mas lá vocês vão perceber que tem sociedade anônima fechada e aberta. E aí, depois, nós vamos entrar em detalhe. Mas a fechada, ela não tem ações em bolsa. A aberta tem ações em bolsa ou em balcão também, que pode ser negociado fora da bolsa. Bom, de um modo geral, as agências de fomento vão ter a palavra agência de fomento mais a unidade da federação. Então, por exemplo, agência de fomento de Minas Gerais. Então, agência de fomento MG, agência de fomento de São Paulo. E elas são consideradas instituições financeiras não bancárias. Elas diferem dos bancos de desenvolvimento porque não podem captar recursos. Essa é a diferença da agência de fomento para os bancos de desenvolvimento. E por último, nós temos aqui a Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. Ela é uma sociedade anônima fechada, também não pode ter ações negociadas em bolsa, ou uma instituição que, do ponto de vista da personalidade jurídica, a gente chama de LTDA, que é limitada. Apesar de, neste concurso, no edital, não constar que vai cair tipos de empresa, existe uma empresa que nós chamamos de empresa de responsabilidade limitada. E a sociedade de crédito ao microempreendedor, ela pode ser uma sociedade anônima fechada ou uma empresa limitada. E tem alguns aspectos que estão aí nas lâminas que vai ficar aí à disposição de vocês e durante os exercícios nós vamos ter a oportunidade de pegar algumas questões que estejam abordando esse tipo de sociedade. Bom, além disso, nós temos os chamados auxiliares financeiros. Eu disse anteriormente que a B3 é resultado da fusão da Bolsa de Mercadorias e Futuro, da Bolsa de Valores e da CETIP. Mas se vocês observarem nos livros, e eu tenho usado na preparação das aulas, especialmente esse livro aqui, que é um livro chamado Mercado Financeiro, uma abordagem prática dos principais produtos e serviços, os livros mais antigos ainda abordam separadamente a Bolsa de Mercadorias e Futuro e a Bolsa de Valores. Por isso que eu resolvi separar, porque pode cair alguma coisa dessa natureza. Hoje a personalidade jurídica da B3 junta tudo isso. Mas a Bolsa de Mercadoria e Futuro negociava mercadorias e contratos derivativos e as bolsas de valores, nós vamos ver lá em mercado de capitais, negociações e outros valores mobiliários. E aí fica um desafio para vocês. Quando eu digo que a BMF negocia derivativos, vocês sabem o que são os derivativos? Nós vamos ver isso mais à frente, mas já antecipando. Derivativos é uma expressão que origina um pouco da matemática. Quem já estudou cálculo, estudou derivada. A função derivada tem origem numa função principal. O derivativo, a expressão derivativa, ela tem a mesma conotação. Normalmente você tem um ativo e você tem uma operação que deriva desse ativo, que são os derivativos. Quer ver um exemplo? Eu sou detentor de algumas toneladas de ouro. Eu não quero vender esse ouro, mas eu quero me proteger contra o aumento ou contra a redução do preço desse ouro para o ano que vem. Eu faço um contrato com um banco dizendo, banco, eu quero ter o direito de vender esse ouro para você a, digamos, R$100 o grama, em julho do ano que vem. Veja bem, eu continuo tendo o ouro guardado na Caixa Econômica Federal sob o meu nome, mas eu fiz um outro contrato com outro banco, tendo o direito de vender esse ouro por um preço pré-determinado. Esse contrato ele é completamente independente do meu contrato de custódia com a Caixa, mas ele é derivado desse contrato. É lógico que ninguém vai me dar essa garantia de comprar o meu ouro a um preço se eu não pagar alguma coisa, gente. Depois nós vamos discutir derivativos, vocês vão ver que esse contrato que eu citei, nós chamamos de contrato de opções. E ele é um contrato que, para eu ter direito a ter essa segurança, eu tenho que pagar ao banco um valor por isso.
Aí nós temos outras instituições auxiliares que eu coloquei de uma maneira bem singela, mas eu queria passar um a um, só para que vocês não deixem de observar essa lâmina como um todo. Nós temos as chamadas sociedades corretoras que prestam serviço de corretagem. Muitos de vocês já fizeram seguro de carro com um corretor de seguro de automóvel. Então você tem a corretora de seguro, mas você tem também a corretora de fundos de previdência, você tem a corretora de ações. Então a família de corretoras é enorme, ou seja, são vários tipos de corretora. Você tem as sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários, que normalmente no Banco do Brasil, se cair, não esqueça, o Banco do Brasil tem uma distribuidora chamada DTVM, Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, e que é a maior do Brasil. Nós temos a Sociedade de Arrendamento Mercantil. Gente, arrendamento mercantil é o leasing do carro que você compra na loja, que você acha que você é dono, na verdade, contratualmente, você está fazendo apenas um arrendamento do carro. Tá? Aí lá em produtos bancários, nós vamos falar do leasing com valor residual no início e leasing sem valor residual. O que é o leasing sem valor residual? Se você comprou um carro, no dia que você terminou de pagar a prestação, se você tem que pagar mais alguma coisa, isso é o valor residual. O leasing sem valor residual você terminou de pagar a prestação, o banco transfere o carro para o seu nome. Temos as sociedades corretoras de câmbio, eu já falei anteriormente um pouco, que são as corretoras que comercializam moedas estrangeiras, e nós temos a figura dos agentes autônomos de investimento que prestam serviço, são os consultores. Muitos de vocês já devem ter sido abordados pelos consultores da XP Investimentos. Muitos. Esses consultores da XP Investimentos são os agentes autônomos de investimento. Eles vão ter que fazer um curso, ter uma certificação, ter que comprovar a qualificação. A partir dessas comprovações, eles fazem lá um contratozinho com a XP e viram consultores da XP Investimento. Bom, temos ainda as entidades fechadas de previdência complementar, e aí nós temos nós falamos das entidades fechadas anteriormente, que está associada à fiscalização da Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar, e aí nós temos essas entidades que são acessíveis exclusivamente aos empregados da empresa. Lembrem da Previ, vocês que vão passar no concurso do Banco do Brasil, vocês vão ser associados a uma entidade fechada de previdência complementar, que é a Previ. Nós temos as entidades abertas de previdência complementar, elas, de um modo geral, elas são sociedades anônimas também, e elas são fiscalizadas e reguladas pela Superintendência de Seguros, Capitalização e Previdência, que é a SUSEP. Temos ainda o sistema de previdência e seguros. Aí nós temos as seguradoras. Eu vou deixar, gente, para compartilhar nos exercícios algumas particularidades, porque é bem intuitivo. As seguradoras, o que as seguradoras fazem? Elas vendem diversos tipos de seguros. A Cláudia Raia, quando era uma atriz mais jovem, ela fazia muita apresentação, ela sempre foi uma atriz muito competente, e na época ela fez um seguro numa seguradora que segurou a perna dela. Por quê? Ela fazia apresentações onde boa parte das atividades que ela fazia no palco, ela precisava do corpo e da perna. Ela fez um seguro. Então, quando a gente pensa em vender seguros, são vários os tipos de seguro, então vocês precisam entender que não é só seguro de carro e seguro de residência. A seguradora recebe um prêmio, que é aquele valor que você paga ela, e ela assume um risco pelo evento indesejado. No caso do seguro de carro, é o seguro de uma batida, de um acidente, de um prejuízo que você causou para o dono de outro veículo, etc, etc. Temos a sociedade de capitalização. Nós vamos falar de produtos e serviços depois, e nós vamos falar de título de capitalização. A sociedade de capitalização é a sociedade que vende título de capitalização. E nós vamos ver isso em detalhe mais à frente.
As sociedades resseguradoras, eu citei aqui o IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil, mas você tem diversas resseguradoras nacionais e estrangeiras, e você tem seguradoras que são seguradoras convencionais, mas também prestam serviço de resseguro. Eu pergunto para vocês, se uma seguradora, vamos supor que tem uma seguradora que tem um patrimônio bem pequeno ali, de 10 milhões, mas você tem uma outra seguradora que tem um patrimônio de 1 bilhão. Olha, essa seguradora que tem um patrimônio pequeno de 10 milhões, ela não vai poder garantir seguro de valor, digamos, acima de 1 milhão, certo? Então, vamos supor que um cliente vai lá e queira fazer um seguro de 2 milhões. Ela vai ressegurar com essa seguradora maior aqui. Então, você tem seguradoras simples, tradicionais, que também prestam serviços de resseguro. E, por último, a questão das administradoras de recursos de terceiros, tá? Quando vocês aplicam no fundo de investimento, alguém já teve curiosidade em entrar na página do Banco do Brasil e pegar lá o regulamento de um fundo de investimento? Façam isso. Vocês vão perceber lá o seguinte, que o fundo de investimento, ele tem uma descrição detalhada de diversos aspectos. Por exemplo, qual é o risco que você está correndo ao investir num determinado fundo de investimento? Vai estar lá. Eles vão procurar identificar que tipo de aplicador que você é se você for aplicar nesse fundo. Se você for uma pessoa conservadora e o fundo for de alto risco, o banco vai te orientar a buscar um outro fundo de investimento. Então, lá na internet, nos dados sobre os fundos de investimento, você já vai identificar se o fundo é de alto risco ou de médio risco para que você possa tomar as suas decisões. Existem ainda várias outras instituições, tem o chamado clube de investimento, eu não vou colocar uma lupa nos clubes de investimento, mas vou colocar um pouquinho aqui nas administradoras de consórcios. Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de entrar em consórcio. O consórcio ele é muito interessante porque ele reúne um conjunto de pessoas físicas ou pessoas jurídicas em grupos fechados para aquisição de bens e serviços. Quem aqui já comprou um carro em consórcio? Qual a diferença de comprar o carro em consórcio do carro financiado numa instituição bancária? Ora, na instituição bancária você chega lá na vendedora de veículo, compra o carro, assina um monte de documentos, se o crédito seu for aprovado, você já sai com o carro de lá em 24, 48 horas. O consórcio não. Existe uma empresa chamada administradora de consórcio que reúne aí, digamos, 100 pessoas, todas 100 pessoas, todo mês, coloca lá uma quantidade de dinheiro e todo mês a administradora de consórcio sorteia um dos 100 que vai ser aquele que vai tirar o veículo naquele mês. Então a administradora de consórcio, ela une pessoas e ela administra isso. Para ela administrar o consórcio, ela cobra uma taxa. Só que aí eu vou alertá-lo sobre a importância da diferença do consórcio para o financiamento. A taxa de juros que você paga no financiamento é muito maior do que a taxa de administração que você paga no consórcio. Por quê? Porque quando você compra um carro financiado, o banco te empresta, mas ele coloca ali o risco de você não pagar, o risco dele ter que tomar o carro de volta e ele o negócio dele não é carro, então ele vai ter que depois repassar esse carro para frente. O consórcio, de um modo geral, você paga antecipado, se não tudo, grande parte do bem. Logo, o risco para o administrador do consórcio é muito menor. Bom, temos ainda o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que controla os movimentos de títulos públicos federais. Aí é importante destacar, são títulos do governo federal. Então, tudo isso é um sistema de custódia específico para título público. Eu coloquei uma observação aí, que eu coloquei em D0. Isso, gente, é fundamental. Os títulos públicos federais, quando você compra ele, normalmente ele é transferido para você no mesmo dia
D0 significa no mesmo dia. Se você vende também, ele sai do seu nome no mesmo dia. E por último, a central de custódia e de liquidação financeira de títulos privados, que é a CETIP. Lembrem, a B3, que é a bolsa que hoje aglutina a antiga Bovespa, a antiga Bolsa de Mercado do Dia Futuro, também aglutina a CETIP. A CETIP era uma entidade que cuidava da liquidação e custódia de título público. Hoje, quem faz a gestão de tudo isso é a B3, que é a junção da Bovespa, da BMF e da CETIP. Então, nós estamos concluindo com este vídeo o item 1 do edital, que trata do Sistema Financeiro Nacional. Ele é um item que tem muito detalhe, muitas informações muito específicas. Eu espero ter deixado o conteúdo mais significativo aqui no vídeo, mas nós estaremos fazendo exercício junto com vocês para a gente trabalhar essas especificidades. Bom estudo, aproveite. Sistema Financeiro Nacional cai em grande quantidade no concurso do Banco do Brasil. Bom estudo para vocês.